A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A você que agora está me assistindo, desejo que você seja abençoado com esta palavra que agora eu vou passar para vocês, tá certo? Eu estava aqui hoje pela manhã, né, meditando na palavra do Senhor, e Ele entregou esta palavra, e eu não quero ficar com ela só para mim. Eu quero também levar essa palavra, passar ela adiante, para que, assim como ela me edificou, ela me trouxe paz, me trouxe mais para perto, mais ainda de Deus, né? Sentindo a presença dele mais fortemente. E eu quero também que isso também aconteça com você, né? Eu iniciei o dia já alimentando a minha alma, né, o meu espírito, e estou aqui bem fortalecida. E quero também trazer para você esse fortalecimento espiritual, que somente através da palavra de Deus você também vai ter esse fortalecimento. Então você pega aí, se você tem Bíblia, tá certo? Se você tem Bíblia, você vai fazer aqui a leitura juntamente comigo, tá certo? Lá no capítulo de Tiago, a gente vai ler do versículo 1 até ao versículo 15, tá bom? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe a dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que palavra abençoada. Vou fazer aqui uma oração, tá? Entregando para Deus esse momento que nós estamos aqui, né? E na sua palavra, que Deus possa falar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste exato momento, Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai. Entrego a Ti, Pai amado, cada uma dessas vidas, Pai, que está aí, Pai, me assistindo. Que esta palavra, Pai, a Tua palavra, chegue na vida desta pessoa, Pai. Como, Pai, uma palavra que vá ali fortalecer, Pai, a quem estiver triste, abatido, que possa, Pai, ser renovada agora através da Tua palavra, Pai. Que esta palavra, Senhor Jesus, traga para esta pessoa, para esta vida, meu Deus, ânimo. Oh, Jesus amado, Deus Santo, eu te peço, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim e por minha família, e por a vida de cada uma dessas pessoas que estão aí assistindo, Pai. Abençoe a vida de cada uma delas. Ah, Jesus amado, dai sabedoria, meu Pai. Santo e eterno Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Paizinho. Me usa, Pai, neste exato momento, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E que diminua eu, e que cresça o Senhor. Assim eu te peço, Senhor Jesus. Assim eu já te agradeço, meu Deus, meu Pai amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então agora, depois de já orarmos, né, vamos aqui dar continuidade à mensagem, né, a palavra de Deus que a gente acabou de ler, certo? Agora eu fiz aqui uma anotação aqui, tá, gente? Então, vamos agora ouvir, minhas amadas e meus amados irmãos. Então aqui vamos dar continuidade, tá? A palavra de Deus. Vou ler para vocês agora, minhas amadas e meus amados irmãos, o que o Senhor ele me entregou através dessa palavra, tá? Como foi lida agora, vocês puderam acompanhar. Agora vou ler para vocês, meus amados e meus amados irmãos, o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, foi me conduzindo para que eu escrevesse. Olha só, eu escrevesse tudo isso daqui. Tá? São palavras inspiradas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou ler elas para vocês, vou entregar, certo? Como pedimos, assim também receberemos. E nos mostra claramente que se tivermos em nossas petições ao Senhor dúvidas e incertezas, seremos então como a onda do mar, que em qualquer momento você pode, até mesmo por conta do real cenário momentâneo, né, que você possa estar passando, parece até impossível, né, algo de bom nos acontecer, mas mesmo assim, se você levar a sua fé, né, aquela certeza que você não vai olhar para esse problema, está acontecendo mil e uma coisas na sua vida e você não vai olhar para isso, você vai olhar para a rocha que é Cristo, você vai confiar. Se você fizer isso, você vai ter as suas petições, elas ouvidas, e não só isso, elas vão ser atendidas, porque assim, né, a palavra de Deus, aqui ela nos fala, para Deus todas as coisas são possíveis, certo? E se nós fizermos a Deus as nossas petições, as nossas súplicas ao Senhor de todo o nosso coração, deixando assim a nossa fé, olha só, ser maior que as nossas dúvidas, então assim, desta forma, teremos vitória. E de Deus receberemos o que pedimos a Ele. Certo? Olha só, que palavra abençoada. Olha só. Continuemos aqui em adoração
ao nosso Santo e nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Ele continue aqui falando com cada um de nós. Essa palavra falou muito comigo e eu creio que também ela está falando com você. Olha só, dando ainda continuidade aqui, aqui na passagem aqui, no 7, tá? No capítulo 1 de Tiago, ainda aqui no versículo 7. A gente vai passar para o versículo 7. Esse que eu li aqui foi o capítulo 1, o versículo 1, tá certo? Versículo 1 até o versículo 6. Esse que vocês acabaram de ouvir. Agora eu vou aqui o versículo 7, tá certo? Vou trazer aqui o resumo, né, desta palavra para você se fortalecer, tá certo? Aqui fala, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha só, que Deus fala essa palavra. Olha, nos lembra que nós não devemos pensar em só receber de Deus como se Deus fosse sempre obrigado a dar alguma coisa, né? Que não devemos agir por interesse, mas que devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, sendo fiel a Ele em todas as nossas obras e seguindo o seu caminho, o único caminho que nos leva à vida e nos dá a nossa salvação. Se assim cumprirmos tudo que tem na palavra do Senhor e formos fiéis até o fim de nossa passagem por aqui nessa terra que estamos peregrinando, assim sendo firmes, e então receberemos por herança e promessa a mais linda e a mais importante de todas, de toda a nossa vida, que é a nossa salvação. Teremos conseguido porque receberemos de Deus essa grande bênção. Olha só, Deus falou demais através desse versículo. Morar no céu, né? Estar diante do nosso Deus. Morarmos com Ele para todo sempre. Nunca mais teremos falta alguma. Nem tristeza, nem dor, amargura, tribulações que nesta vida passamos, lá no céu, na morada eterna, junto do nosso Salvador, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente, para todo sempre. Lá a gente nunca mais vai ter isso. A gente vai estar ao lado do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus ele continue falando com você, vai recebendo aí. Aqui, vamos no versículo 8, olha só. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, que Deus fala aqui para você, para mim, para nós. Vamos dando continuidade na palavra de Deus. Acredito que o inimigo ele tem se levantado, né, para mim não levar essa palavra, porque vocês não têm noção dos impedimentos que tem acontecido aqui neste momento para gravar este vídeo. Quanto de coisas que tem acontecido aqui para mim não conseguir gravar, mas eu creio, para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória minha, porque eu não tenho glória, não tenho honra, não tenho nada. Quem tem é o meu Deus, o meu Senhor. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Que diminua eu e cresça o Senhor em mim. Que eu quero aqui dar continuidade, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus, Ele tem colocado hoje no meu coração. E eu quero levar essa palavra adiante. Tenho pedido muito ao Senhor que Deus me usasse, né? E Deus tem sim me usado. Eu tenho buscado a palavra dEle, tenho buscado conhecer o Senhor. E Ele tem se apresentado a mim, tem trazido até a minha palavra dEle. E eu tenho também que passar essa palavra adiante, né? Eu não posso ficar com essa palavra apenas para mim. Apenas para minha edificação. Mas que também edifique ao meu próximo, né? Então fique aí com os ouvidos bastante atentos. Escute, porque Deus ele vai falar contigo. Ainda no versículo 8, né? Fala que não devemos, só ler primeiro aqui para você entender, versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, o que Deus falou para mim, eu fui notando tudo aqui. Fala que não devemos ser pessoas que têm pouco ânimo, porque se assim formos, assim seremos pessoas inconstantes em todos os nossos caminhos. E sendo assim, não iremos cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. E todas as nossas obras serão fora da vontade do Senhor. E sofreremos as piores consequências. Porque, se assim agirmos desta forma, seríamos então pessoas que viveriam fora da palavra de Deus. Seríamos pessoas fracas espiritualmente, sem fé no nosso Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Coloquemos a nossa esperança, a nossa fidelidade ao Senhor, sendo que obediente à vontade boa e perfeita do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confiando que as demais coisas o Senhor acrescentará, e nenhuma falta teremos. Palavra abençoada, vai aí recebendo, vai aí colocando, meditando essa palavra, e vamos ainda continuando, dando continuidade no versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Li o 9 e o 10 junto, tá? Olha só. Nos ensina que mesmo em momentos, em fases difíceis, que possamos enfrentar nesta vida, não importa, nem mesmo quão grandes sejam as nossas lutas, nossas provações, que nós passamos a ter plena certeza de que o nosso galardão será grandioso, e não será aqui, neste mundo. Mesmo que o Senhor, Ele venha querer nos abençoar, que Ele venha querer paralisar algumas de nossas lutas, nos fazer prosperar com grandes bênçãos que Ele pode nos dar, sim, nosso Deus Ele pode todas as coisas. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da nossa vida, Ele tem um poder para todas essas coisas realizar em nossa vida. E entendamos que se o nosso Senhor nos dá essas ricas bênçãos, não é resultado de nosso merecimento, porque merecer nós não merecemos nada. O Senhor nos dá porque Ele é misericordioso. O único momento em que eu vejo Deus, a longanimidade de Deus estendida por mais tempo é na obra em fazer justiça. Porque a gente pode até vermos em nossos dias mesmos, né, que vivemos aqui nesta terra, a gente vivencia e presencia algumas situações que a gente, com a nossa natureza humana, né, pecaminosa que a gente né, nossa natureza é pecaminosa, já julgaria logo, determinando a sentença e culpa sem piedade. Mas o nosso Deus tem tido paciência, até nisso, por amor da nossa alma. Deus não tem prazer em ver nós perecendo, se arruinando no pecado. Deus não nos criou para vivermos sendo escravizados pelo inimigo. Nosso Deus tem tido muita misericórdia, porque Ele quer nos salvar. É por isso hoje,
Esse tempo que a gente quer ver a justiça de Deus acontecendo logo no nosso tempo, achando nós que está demorando. Muito mais que passamos a entender que o nosso tempo é diferente ao tempo de Deus. Para nós, 1000 anos é muito 1000 anos. Mas para Deus, 1000 anos é apenas um dia. É como se fosse um dia. Então confiamos no Senhor. Mais uma vez aqui nessa palavra, eu vou lembrar de confiar nos propósitos perfeitos de Deus. E que possamos orar quando nós estivermos passando por alguma aflição, alguma injúria, afronta, calúnia. Não importando quão difícil seja. Aumentemos as nossas súplicas, levemos ao nosso Pai em oração e entreguemos com plena confiança. Que no tempo dele, ele saberá como ele vai fazer da sua justiça, como é que ele vai agir. E assim também estejamos firmes, orando até mesmo por essas pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo de nossas almas. Sim, o inimigo ele luta todos os dias, incansavelmente, para nos destruir. O inimigo, ele não é esse que você vê visivelmente, com seus próprios olhos, você ali vê. Se você não tiver intimidade com o Senhor, pedindo a Ele discernimento para discernir todas as coisas, você será enganado, você será afetado pelas obras, né, de Satanás. Vemos hoje, nos dias de hoje, muitas tragédias acontecendo. O inimigo usando pessoas para executar as suas abomináveis obras. Amigo, que muitas vezes você bateu até no peito e disse que confia nele de olho fechado. E depois esse mesmo tal amigo, amiga, deixa-se ser usado pelo inimigo e te faz mal. E você, por estar longe da presença do Senhor, não pede ao Senhor discernimento, sabedoria, para enxergar o mundo espiritual e se proteger, estando assim vigilante e sempre recorrendo ao Senhor, em todo o tempo, entendendo que nossas lutas maiores não são no mundo aqui terreno, mas no mundo espiritual. Contra as hostes espirituais, contra as potestades e as obras sagazes do maligno. Que possamos entender e temer ao Senhor, que pode matar não apenas o corpo, mas o corpo e ainda tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Nosso Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Então não tem a quem você temer. Você não tem que temer ao diabo, mas claro que você tem que buscar o Senhor. Você tem que procurar cada dia mais se achegar ao Senhor. Se achegue a Ele a cada dia mais, para que Ele venha te dar sabedoria. Para que você possa, nesses dias difíceis que a gente está passando e que ainda a gente vai passar, se você acha que a gente está passando um momento difícil aqui na Terra, espera só para você ver o que ainda vai vir por aí. E eu não estou dizendo isso para amedrontar você, não. Estou dizendo isso para alertar você. Porque assim, vai acontecer muitas coisas mais terríveis, ainda vai. Mas Deus, Ele vai guardar o seu povo. Aquele que está buscando a Ele de verdade, com todo o seu coração, que procura servir a Deus, que procura ser fiel a Ele, Deus, Ele vai guardar. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu está debaixo da proteção do Altíssimo. Tu tem procurado fazer a vontade dele. Então Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Então não há o que você temer. Agora, se você não está nos caminhos do Senhor, se você não está fazendo a vontade dele, aí você tem que temer, e muito, viu? Tem que temer e muito. Porque o diabo está aí, ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está bramando como um leão, procurando a quem tragar. E se você não está nos caminhos do Senhor, se você não está buscando a Ele, se você não está tendo essa proteção dele, aí você tem que temer mesmo. Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Que Deus continue aqui falando com você, certo? Eu vou falar apenas o que Deus está me usando aqui para falar com você. Eu não vou falar palavras que eu queira falar, eu vou falar o que Deus me usar aqui para falar com você. Tá certo? Versículo 12. Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só, bem-aventurados somos quando passamos a enfrentar e suportarmos as tentações, confiando que Deus está conosco. Somos vencedores, porque sabemos que o nosso Senhor já nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que também nos deu uma palavra de ânimo e de fortalecimento para nos apegarmos a essa palavra e confiarmos que nós venceríamos, como Ele já venceu, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É mais que vencedor. E se nós estamos vivendo em Jesus Cristo, também somos mais que vencedores. Sabendo que a nossa vitória não é essa como o mundo vê. E muitos estão iludidos, sendo enganados por Satanás. Mas tenha plena convicta certeza que a nossa vitória é recebermos a nossa coroa da vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim permanecermos fiel até o fim, amando o Senhor e obedecendo a sua palavra todos os dias da nossa breve vida e passagem por esta terra de peregrinação, até chegarmos até a nossa morada eterna, no céu, de glória, junto do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus amado. Agora vamos dar continuidade aqui ao versículo 13 até o 15. Vamos lá. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aqui já finalizando a palavra, vamos ler o 13 até o 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos lá ver o que Deus vai nos falar através dessa gloriosa palavra. Quando passamos por tentações de maneira alguma, venhamos dizer que isso vem de Deus, porque o nosso Deus não pode jamais ser tentado, e também a nós ele não tenta. Mas o que acontece é que por nossas próprias atrações, concupiscência, olha só, é que abrimos brechas para o mal. Pode muitas vezes ser em algo que você se deixa ser seduzido, algo que você sabe, que esse tal desejo, que ainda começa assim, com apenas desejo, né? E se nós não houvermos estando em oração, em vigilância, em todo o tempo, poderemos então cair. Até aqueles erros que antes de você aceitar Jesus, né? De antes você praticava, talvez você era uma pessoa que amava, era amor por aquelas coisas que você fazia, né? Muito apreço. Você talvez era uma pessoa que bebia, era uma pessoa que fumava, era uma pessoa que talvez roubava.
Era uma pessoa que vivia, né, sua vida da forma que bem queria, né? Era uma pessoa que não tinha temor a Deus, uma pessoa que vivia sem regras. Em todos os seus caminhos você vivia como uma folha seca, jogada ao vento. E por onde o vento levasse, você ia. Mas hoje, para a honra e glória de Jesus, talvez você já até tenha entregado a sua vida a Jesus, ou talvez ainda não. Talvez você continue vivendo e praticando essas tais semelhantes obras citadas que eu acabei de falar aqui. E você sabe que o fruto, antes dele crescer e ter total vida, ele vai ser uma raiz. E você sabe como que uma raiz, ela vai vindo a ter crescimento. E assim vai ganhando vida e vida. E assim ela vai crescendo, começará a dar seus frutos. Por quê? Você está alimentando. Ela é apenas uma raiz. E você está ali alimentando, né? Olha só. E assim cresce e começará a dar seus frutos, né? E assim acontece com as nossas concupiscências. Ela nos leva ao início de uma vida em pecado. E hoje, com tudo que você ouviu até aqui, você também está tendo a oportunidade de cortar o mal pela raiz. Mas isso não será por suas forças que você fará isso, mas com a força do Senhor Jesus Cristo. Você sozinha não consegue, embora até tente. Você até tem consciência que o caminho que você está andando não é bom, mas você ainda não tomou uma decisão na sua vida. Hoje você está tendo essa oportunidade. Talvez para você, essa não seja a primeira oportunidade. Talvez você já até tenha tido outras oportunidades, talvez até várias oportunidades. Mas você não tem aceitado. Você até esteve nos caminhos do Senhor, talvez se afastou. Ou ainda até tá na igreja, todos os dias vai para a igreja, participa ali dos cultos, né? Tá ali presente, né? Mas você ainda tem se sentido fraco. Você tem se sentido vulnerável. Então hoje você está aqui recebendo, através dessa palavra, novamente. Você está recebendo essa nova oportunidade. E que hoje pode até ser a sua última oportunidade. E eu creio que hoje você possa fazer diferente de todas as outras oportunidades que já passou na sua vida. Hoje você vai agarrar essa oportunidade. E por meio da fé, né, do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer parte do povo que vai morar no céu. Se você quer aceitar Jesus, se você já foi uma pessoa que esteve nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo você saiu dos caminhos do Senhor, saiu desse caminho que leva à vida, somente o caminho de Jesus que vai te levar à vida, você se afastou. Ou talvez você está ainda na igreja, como eu acabei de falar, você ainda está lá participando, você é apenas um ouvinte, você vai apenas para ficar lá ouvindo, mas não leva aquelas palavras para o coração. Você não está procurando praticar de verdade a palavra de Deus. E por isso que você está se sentindo fraco. Mas hoje eu estou aqui, como boca de Deus, para te dizer que você está tendo essa nova oportunidade. Talvez pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. Mas eu louvo e eu creio que Deus vai dar para você essa nova oportunidade. Eu creio que você vai agarrar essa oportunidade. Agarrar a palavra de Deus foi esta. Eu louvo a Deus, eu engrandeço o nome do Senhor Jesus Cristo por Ele me conceder essa oportunidade de levar a palavra dele através da minha voz, que a palavra dele chegue aonde estiver chegando agora, que chegue abençoando a tua vida, que fale profundamente ao teu coração, e que se você, com tudo que você ouviu aqui, você deseja de verdade entregar a tua vida a Jesus, ou se você está fraco, quer oração, quer que eu ore pela tua vida, você vai deixar logo abaixo aqui o teu nome. Se você quer aceitar Jesus, você coloca: sim, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ou se você quer oração, você coloca: quero oração. Tá certo? Que eu vou orar por vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus cada dia mais possa me usar para que eu venha, né, aqui ser bênção, ser boca de Deus e te abençoar através da palavra do Senhor. Essa palavra aqui, essa palavra é vida. Essa palavra é a palavra que vai cada dia mais te fazer prosperar. Eu não falo prosperar financeiramente. Se Deus quer te prosperar, Ele te prosperará. Mas eu falo de prosperar espiritualmente. Você sentir a presença de Deus. Então, eu te convido a vir para os caminhos do Senhor. Certo? Louvado seja Deus. Tenham todos um ótimo e abençoado dia. Na santa e na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?